Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Aqui nós ouvimos que o Brasil tem o Plano Nacional de Imunização, desde a criação do SUS, que é um instrumento importante para garantir vacina para todo o Brasil e para todos os brasileiros. Aqui foi dito também que o ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional estão garantindo 20 bilhões de reais para garantir a compra das vacinas necessárias para o Brasil. Tem o plano estratégico operacional para a vacinação. O que faltou? Faltou vacina. O cronograma para poder a gente saber quanto temos de vacina comprada, quantos temos garantia para entrega agora a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Qual é o cronograma para a vacinação? Quando a gente trata de vacina, vacina não é uma luta política, como eu disse aqui. Vacina é uma luta para salvar vidas. Vacina é a forma segura que temos para a gente dar conta de tantos óbitos, de tantas mortes no Brasil. É a vacina, é a imunização que vai garantir que a gente saia dessa situação em que, por conta do isolamento, tantas pessoas em depressão. É a vacina que vai ajudar para que a gente possa salvar empresas e empresários, trabalhadores que estão aí perdendo emprego, perdendo os seus negócios por conta da pandemia. É a vacina, inclusive, que vai permitir que o Brasil volte imunizado a ter condições de relações amplas, tanto comerciais, culturais, o turismo, todas as áreas de serviços retomando. Então, por isso que a vacina é o ponto principal. Hoje, 15 horas, temos aqui uma agenda com o ministro Pazuello, com a sua equipe, os estados e municípios. Estamos nos colocando prontos para garantir em cerca de 35 a 50 mil postos de vacinação. Garantir vacina em todo o Brasil, mas agora precisamos, para poder fazer o plano de qualificação e tudo mais, garantir esse cronograma. É o cronograma que vai nos permitir agora a etapa final. Eu digo que vamos precisar, nesse instante, da união de todos. Eu acho que é hora de se deixar as eleições de 22, as disputas para 22, porque temos um inimigo em comum. Olha, aí estão os jogadores todos. Não sei se vocês viram, mas eu acompanhei trechos da solenidade hoje que foi feita lá em Brasília. Estava lá o presidente, o ministro, o governador Wellington, outros governadores, políticos, lideranças. E depois eu vi também uma parte da entrevista do ministro Pazuello. E meu pai dizia assim, que às vezes tem muita farofa e pouca linguiça. É o que eu estou vendo. Eu estou vendo muita fala, muito argumento, que a vacina tem o emergencial, a Anvisa não certificou nenhuma, tem a certificação emergencial, mas tem a certificação definitiva. Mesmo essas vacinas que estão sendo aplicadas no mundo não foram certificadas definitivamente pelas agências reguladoras dos outros países, e que o Brasil não pode entrar, tem que preservar a saúde das pessoas com relação... O fato concreto é que não tem, infelizmente, o pão, queijo, não tem vacina comprada. Só quem tem vacina comprada é o estado de São Paulo, porque está produzindo lá com o Butantan a Coronavac, na parceria com os chineses. Então, São Paulo tem milhares de doses lá que foram fabricadas na China e mandadas para cá. E está na unidade Fabril de São Paulo produzindo as vacinas. E aí o secretário lá fala em milhões de doses até o final de janeiro. E essas estão sendo produzidas. Mas o ministro da Saúde argumenta que ainda não recebeu o pedido de autorização de registro da vacina. Quer dizer, por mais que hoje se tentasse reduzir a tensão política para que todos olhássemos apenas para a questão técnica e para a saúde do povo, permanece alguns nós atados. Foi o que eu senti, tanto na fala do ministro depois da reunião, como na própria fala aí do governador Wellington Dias.
os nós todos não foram desatados dessa encrenca Bolsonaro Dória, Bolsonaro governadores. E eu falo isso porque acho que a gente tem que ter a responsabilidade na comunicação também de chamar a atenção das autoridades para o momento. Olha, vocês têm que se resolver politicamente para 22, cada um tal. Mas agora, o que é que o povo brasileiro está vendo? Reino Unido está vacinando, Estados Unidos vacinando, Canadá vacinando. Daqui a pouco vocês vão ver que a Europa, quando começar, vai começar, e é breve isso, em todos os países. E a gente aqui, eu só tenho visto retórica, conversa, palavreado, o pão, queijo, preto no branco, nada. E aí, até quando? O ministro falou, para ser uma vacina registrada e certificada definitivamente, é março. Nós esperaremos até março, o povo brasileiro vai esperar até março para ter uma vacina. Repito, em primeiro lugar, a vida. Porém, esse atraso poderá significar também atraso na retomada econômica. Do jeito que está indo, está errado. Qual a impressão de vocês? Fala, João. Só, Amadeu, a questão do pedido de registro do produto aqui, está havendo um pouco de... Vou ser bem do meu jeito, não vou fazer da rodeio, não. O governo federal está faltando com a verdade, está mentindo. Foi apresentado no final de outubro, já foram mandadas as amostras finais, quer dizer, as amostras finais pedindo a certificação, mostrando que o produto estava finalizado. Os testes já tinham sido terminados, que estavam apenas pegando o relatório. Foi mandada as amostras para haver a certificação. E, na verdade, os técnicos mesmo da Anvisa não falam que não há. O que tem outro boca rota lá, que ganhou um DAS no governo federal, que fica bancando uma política de idiota, de querer idiotizar a população. Porque tem lá a cópia do documento, inclusive já saiu matéria aí mostrando que foi dada entrada no protocolo de certificação. E o pior, o governo federal editou uma medida provisória dizendo que não precisa desse protocolo, que pode simplesmente revalidar um sistema internacional, inclusive apontando os países, Comunidade Europeia, o FDA americano e o Birô chinês. João, sobre isso aí, o Pazuello foi perguntado, sobre qual é o número da lei, Ananias? Negócio de legislação é com Ananias. Aquela lei que é a vacina que foi certificada nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, o próprio Bolsonaro assinou em março uma lei dizendo que se for... emergência, né? Se for emergencial e autorizada em uma dessas agências, não necessita a aprovação da Anvisa. A Anvisa teria 72 horas para analisar. Se não desse resposta, automaticamente a vacinação estaria autorizada. Você pegou o número da lei aí? Mas parece que o presidente esqueceu que assinou isso aí, né? Não, mas o Pazuello foi perguntado hoje sobre isso. Ele respondeu o seguinte: não, ainda não há uma vacina definitivamente certificada em nenhuma agência mundial. Aí eu até fiquei com aquele negócio na minha cabeça. É a lei 14.006. 14.006 e 13.979. Assinadas pelo presidente. Que só faz isso, regulamentar a matéria. Então não tinha baixado essa porcaria. Porque para baixar um negócio desse aí e não ter efetividade, qual o sentido de se baixar uma portaria emergencial para não fazer atendimento emergencial? É uma desinteligência da lei, né? Ananias, agora, no caso da vacina, que o Pazuello está falando que não há certificação definitiva. A lei não fala em certificação definitiva, não. Fala em certificação só. Aí mais um ponto de divergência aí mentira. na fala. Não adianta dar volta, não. O cara está mentindo. O ministro está faltando com a verdade. O que é uma desgraça no período de epidemia, você faltar com a verdade para prejudicar a população. Está faltando com a verdade. E olha que os militares que pesem aí as críticas, para mim, são uma das boas partes do governo. Porque muitos se dizem dele, mas pelo menos não estão roubando aí e aprontando. Mas estão sendo inoperados, mas estão
prestando de serviço nessa área aí. Agora, do ponto de vista político, Ananias, essa ação do ministro não atrapalha o presidente? Sim, com certeza, Amadeu, porque você acaba vendo que acirra ainda mais os ânimos com os demais governadores. O presidente chegou até a falar em união. O Dória não estava presente na reunião. Pois é, o tom do presidente hoje foi conciliador. Exatamente. Aí chega o ministro e adota um tom de indefinição. De dispersão. Apresenta um plano sem apresentar uma data, sem apresentar um calendário, sem a gente ter um mínimo de certeza de quando vai de fato iniciar a vacinação no país. Ou seja, os outros países já estão começando, já estão vacinando, e a gente não tem nenhuma data, nenhuma perspectiva, nada. E a urgência está aí. Quanto mais tarde nós vacinarmos, mais tarde sairemos da crise econômica, mais pessoas vão morrer. São só pontos negativos dessa lentidão. E o ministro vai perguntar, questionar por que celeridade nesse momento. É muito simples explicar. Celeridade porque nós estamos no meio de uma pandemia e precisamos sair dela. As pessoas estão morrendo, né? Não é discurso de, o fulano tal tá mal. Ontem 900. Ontem mais de 900. Quase chegamos à casa das 1.000 mortes diárias que o Brasil, infelizmente, já teve. E está em curva de crescimento. Sávia, essa questão aí da obrigatoriedade de assinar um documento, quem for vacinar, o ministro explicou que é porque se for a vacina emergencial, precisa assinar o documento. Se for a vacina definitiva, não precisa. Isso, independente da questão, tem muito jurista dizendo que não pode fazer e tal, mas independente da questão jurídica, animicamente, não faz com que a população fique mais desconfiada da vacina? Mas só para adiantar essa história bem passada, até para ela ter suporte, hoje o presidente da Câmara disse que isso não vai na medida. Já comunicou que não vai botar isso lá, que o relator estava conversando lá dizendo que ia botar. Ele disse que simplesmente não se bota anexo de medida. Se bota referência. E já comunicou que isso aí não vai. Então, é umas coisas que se cria para aumentar a discussão. Coloca uma pulga atrás da orelha da população, né? Termina trazendo um elemento de desconfiança nesse momento que a população precisa de certezas. Amadeu, eu tenho uma informação e uma opinião. A informação é que o governador Wellington Dias tem sido visto como um bom articulador nessa questão da vacina, que é um tema muito delicado, porque, por exemplo, o estado do Piauí precisa do suporte do governo federal, não pode bater de frente, mas, por outro lado, tem que defender o interesse da população e há um conflito, e o governador tem sido visto por outros governadores como um bom condutor desse processo e está sendo cotado para assumir a presidência do Fórum Nacional de Governadores. Ele é o presidente do Fórum de Governadores do Nordeste, então ele pode ter aí uma ascensão política nesse sentido de fazer uma articulação até maior, englobando outras regiões e outros estados. Essa é a informação. Sabe, é como se o governador estivesse entre o Dória e o Caiado? Exatamente. O Caiado é o fãzão do Bolsonaro, o Dória é o inimigo? Não é um bom lugar para estar, mas o governador está se saindo bem aí, entre flechadas, eu diria, eu usaria essa metáfora. E a opinião? A opinião é a seguinte, a gente fala que tempo é dinheiro, nesse caso, tempo é vida. O melhor investimento financeiro que você pode fazer nesse momento é em vacinação. É o melhor retorno para a economia, porque para as pessoas comprarem, elas precisam estar vivas. Gente morta não compra, não rende, não produz. Então, assim, termina sendo, acho que a palavra-chave para arrematar é um contrassenso você ser contra a vacina. O presidente do Banco Central, Campos Neto, ele disse assim que sai mais barato, a conta de quem é economista sempre é no dinheiro, né? Falou assim, sai mais barato antecipar a vacina do que prorrogar o auxílio emergencial. Isso parece tão óbvio, Apoliana. Amadeu, mas isso não está sendo enxergado pelos atores desse processo, que eu acredito que ainda vai demorar muito para ser resolvido. A gente viu hoje o governo federal falando no contrato para a aquisição das seringas. Só vai ser assinado no dia 10 de janeiro. Então, é uma novela que vai se arrastar. O presidente Bolsonaro está tentando adotar o tom conciliador, mas eu acredito que ele precisa realmente chamar a responsabilidade para si. Se o Pazuello não está conseguindo conversar,
presidente deve chamar para ele essa responsabilidade, sob pena de ver outra vez esse processo ser judicializado e assim como no início da pandemia os estados foram liberados para cuidar das questões do isolamento, o presidente pode ter outra vez essa questão na mão dos governadores, que eu acredito que é o que ele não quer outra vez. Fez que Sim. o Calil está comprando também vacina do